sejam bem-vindos. Está começando mais um Valcast. Eu sou Valquíria Barbosa e esse é o nosso 7º episódio. Gente, antes de apresentar a minha querida convidada, eu quero lembrá-los da nossa parceria, que é a Garimpei Acessórios. A Garimpei Acessórios trabalha com semijoias e também trabalha com bolsas, ela trabalha com óculos, relógios, de todos os estilos e para todos os gostos. E o que eu acho mais legal da Garimpei Acessórios é que ela também faz a parte de personalizados, o que eu acho que assim deixa a peça muito mais importante pra gente. Então eu mesma tô aqui toda incrementada, né, com os meus acessórios e aí com as minhas iniciais e com o meu apelido, né, Val. E assim me sinto muito mais importante. E o bacana aí da Garimpei Acessórios é que ela possui o site, então não é problema para você comprar se você está distante aí da gente. Isso não é problema. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo para vocês entrarem em contato, tanto no Instagram quanto também no site. E a Garimpei também deixou aí um cupom de desconto. Para quem comprar aqui através da gente, são 5% de desconto e o cupom, é claro, tem que ser Valcast. Então você digita lá Valcast no final ali da sua compra. Tá bem? E agora, um recadinho. Se inscreva nesse canal. Nós estamos aí chegando próximo do que a gente precisa aí, que são os 1000 inscritos. E aí a gente precisa aí desse apoio de vocês também, tá certo? E agora, finalmente, eu quero apresentar aí a nossa querida convidada. Ela é mãe, empreendedora, ela é mentora de desenvolvimento espiritual e terapeuta também. Ela é a Selma Pegoraro. Tudo bem, Selma? Tudo bem, Que Val. bom que você está aqui comigo. Que prazer, viu? Muito obrigada pelo convite, que honra, tantas convidadas maravilhosas aqui, eu estar entre essas. E olha, você disse aí que hoje é o 7º episódio, número 7 é um número muito espiritual, hein? Tem tudo a ver. Aí. O acaso não existe, né, Selma? Não existe. O acaso não existe. É muito sincrônico, tudo tá muito sincrônico aqui no universo. Eu falo assim, o nosso primeiro encontro foi através de um sorteio de WhatsApp. Né? Ela fez um sorteio e aí saiu meu nome pra gente participar ali de uma... Como que chamava mesmo aquela Era um processo de desenvolvimento. Isso, e foi muito legal. E aí eu fui sorteada e foi assim que eu conheci a Selma. E assim, pessoalmente é a primeira vez que a gente está se vendo. A gente já se conhece aí há muito tempo, mas aí pela internet. E aí, bom, eu te conheço, mas muitos aí não te conhecem. Então fala um pouquinho de você, para que todos saibam, né, como é a sua vida. Fala um pouquinho da sua vida pessoal. Bom, eu sou a Selma Pegoraro. Hoje eu sou terapeuta e mentora de desenvolvimento espiritual, mas eu não era nada disso, né, obviamente. Eu nasci numa cidade bem pequena, uma família humilde, mas dentro do meu coração tinha algo que já queria sair para fora, né? Então essa faísca, né, que tem dentro da gente, a gente já nasce com uma faísca e a gente tem que ficar atento. Então eu fui obedecendo essa chama que tinha dentro de mim. Então aí eu quis sair lá da roça, né, onde eu nasci na roça, quis sair de lá, quis estudar, então fui morar numa outra cidade. E aí, só que chegando na cidade, eu caí na Matrix, né? Caí ali, estudar, trabalhar, você precisa ter dinheiro, carreira, você precisa subir de cargo. E aí chegou lá pelos 30, eu tive aquela crise dos 30. Falei, poxa vida, essa vidinha aqui, né, certinha, essa coisa automática, não tá me deixando satisfeita, acho que não é isso que eu quero pra mim. Foi aí que eu comecei a dar essa guinada na vida, saí completamente do meu ramo, que era administração de empresas, que eu tinha estudado, e fui para o desenvolvimento pessoal. Foi aí, então, que eu fazia todos aqueles projetos, mais voltado para mulheres, porque mulheres são as que mais buscam esses processos, né? Então, foi aí que a gente se conheceu, num desses processos que eu ministrava, né, os cursos que eu dava. Aí eu comecei a aflorar ali. Eu falo assim que existe uma Selma antes dessa época e uma Selma depois. Quem me conhece lá de trás sabe como eu era, aquela menina da roça, né? Muito tímida. E eu me transformei numa outra pessoa. Então, esse processo todo de se desenvolver a sua pessoa, o seu lado espiritual também me transformou. Então, eu não posso guardar só isso para mim, né? Por isso que eu levo para outras pessoas também, porque tanta gente está aí reprimida, presa nos seus padrões da cultura, da sociedade, da família. E tantas pessoas têm coisas tão maravilhosas para viver aqui nessa vida. E é isso que eu quero ajudar as pessoas, elas a se libertarem, sabe? Deixarem de ser reprimidas para viver tudo que elas têm que viver.
E assim, esse despertar que você teve, começou quando? Como que foi, assim, que você falou, eu quero falar de espiritualidade, que é uma coisa, até eu comentei no Instagram, é uma coisa tão ampla, assim, é um tema delicado, profundo e amplo, né? Você pode falar de tantos assuntos que tá tudo ligado à espiritualidade. Mas, assim, como que você chegou nisso e como que você resume o que é espiritualidade para você? Tá. Bom, a história de eu chegar até a Isso, espiritualidade... acho que eu fiz umas 5 perguntas, né? Não, mas tá ótimo. Como que eu cheguei? Eu estava insatisfeita na carreira, né, nessa área administrativa. Certo. Eu me achava ali inadequada, porque me era exigido algumas coisas que eu não tinha aquelas habilidades, né? E essa questão da gente, às vezes, seguir os padrõezinhos e você vai parar num lugar onde não tem nada a ver com você, e aí você se acha errada, inadequada, mas é o lugar que você tá que é um lugar errado. Mas eu estava ali me sentindo inadequada, porque era na área financeira, eu tinha que ser mais durona, né? E sendo que eu sou super amorosa e doce, e então eu achava que estava tudo errado comigo. E aí, essa insatisfação, né, esse sentimento de inadequação me levou a buscar ajuda. Por isso que é muito importante as pessoas que ajudam as outras, sejam lá terapeutas, psicólogas, né, qualquer uma dessas pessoas que ajudam nesse olhar de fora. Porque quem está dentro da situação não vê. Eu não enxergava isso. Foi preciso de eu ter uma pessoa de fora que me alertou, né, que me abriu os olhos, que me fez enxergar tudo isso, que foi o meu mentor na época. Ele falava, Selma, você não é inadequada, você só está no lugar errado. E aí eu comecei pelo meu processo de autoconhecimento. E eu me encontrei, falei, poxa, então eu não estou no lugar certo, eu tenho um lugar que é certo para mim e eu vou em busca desse meu lugar. Foi então que eu saí da área administrativa e fui para essa área do desenvolvimento humano. E aí foi então que eu conheci você e fazia todos esses processos. Só que o desenvolvimento humano, ele tem um pezinho no desenvolvimento espiritual. Porque a gente fala sobre legado, sobre deixar a tua história aqui, né? Sobre contribuir, sobre o servir, sobre o que você vai fazer, né? Propósito de vida. E aí eu fui trilhando por esse caminho muito naturalmente, né? Nada foi programado, mas assim foi chegando para mim, quando a gente se abre, né? Vai chegando pessoas, vai chegando coisas para você estudar, livros, e aí foi chegando para mim algumas coisas. Eu fui começando a aprender mais de espiritualidade, comecei a fazer Reiki, fiz formação de Theta Healing, então eu fui adentrando nesse mundo aí muito naturalmente, de uma forma muito orgânica, ali foi acontecendo. Eu falei, poxa, nossa, isso aqui é maravilhoso, eu tô apaixonada por isso. E aí você se encontrava ali, né? Me encontrava ali, porque o desenvolvimento espiritual, ele complementava o desenvolvimento humano, da qual eu vinha trabalhando, né? Então, eu vi que era um ponto-chave ali para eu agregar a espiritualidade junto com esses processos de desenvolvimento humano. Aí, falei, bom, quero falar de espiritualidade, estou sentindo aqui um quentinho no coração, como que eu vou fazer isso? Aí, falei, bom, vou criar um Instagram. E aí, interessante que eu criei um Instagram do zero, não quis usar o meu perfil já existente, porque, como você falou, tem muitos tabus, as pessoas têm muito preconceito, e eu tinha esse receio, falei, nossa, eu vou criar aqui, começar a falar, né, de energia, falar de uma espiritualidade sem estar atrelada a uma religião. Então, o que as minhas amigas vão falar? Eu tinha amigas, assim, muito de dentro de uma igreja, a minha família. Então, eu falei, olha, eu vou criar aqui escondidinho, né? Quem quiser chegar aqui vai chegar. Quem estiver em sintonia com essa minha mensagem vai chegar. Então, eu criei esse Instagram, que é o Espiritualidade para Iniciante, que veio de um insight. Então, quando você se abre, você vai recebendo os recados, as instruções, sabe, as informações privilegiadas. E eu recebi essa informação privilegiada e veio até o nome, né? Espiritualidade para Iniciante, porque eu achava que eu ainda sabia muito pouco para contribuir. Falava, poxa, né, desenvolvimento humano, eu já tenho uma experiência, mas e a espiritualidade? Eu achava assim, nossa, eu vou ter que ir para a Índia, fazer curso na Índia, vou ter que estudar muito mais. Eu ainda não sou uma Deepak Chopra para eu falar sobre espiritualidade. Mas aí a própria espiritualidade, né, me veio através dos insights, falando, não, você já tem capacidade para ensinar as pessoas que, de repente, não sabem ainda esse tanto. Tem pessoas que não sabem nem isso que você sabe, que estão muito iniciantes, então você já tem capacidade para ensinar elas. E aí veio o nome, Espiritualidade para Iniciantes, porque eu estava capacitada para ensinar essas pessoas. E aí foi muito lindo, que me veio até sobre o Flamingo.
Ia te perguntar a respeito do Flamingo. Como surgiu aí a sua, né, as pessoas que se seguem, suas flamingas, né? Então, minhas flamingas, quero saber se tem flamingas aqui. Ó, se você estiver aqui assistindo e for flaminga, deixa aqui um flaminguinho aqui embaixo, hein, tá bom? Então, o Flamingo surgiu de tudo de intuição, desses insights, dessas informações. Que aí veio o projeto, né? Falar espiritualidade para iniciante. Aí eu entrei lá nos sites que faz logo, essas coisas. E falei, vou procurar aqui um símbolo, né? Para eu colocar lá, que nem minha foto também não tinha. Era só um símbolo. E aí eu gostei do símbolo lá do Flamingo. Falei, poxa, que bonito, vou colocar esse. E depois que eu já tinha colocado, é que eu fui ler o significado do Flamingo. E o Flamingo, o significado espiritual dele, significa o nosso ser se iluminando, a nossa alma buscando a luz. Então, olha só essa ascensão. E é exatamente isso que eu quero passar para as pessoas e que eu passo atualmente nas redes, nas mentorias, nos programas que eu tenho. Que é que nós podemos nos iluminarmos. A gente pensa que a iluminação é algo muito assim, só de grandes mestres. Mas cada um de nós, todos os dias que a gente vive aqui, a gente está indo em busca dessa iluminação, de ser um pouco melhor, de se acender, né, de cuidar da nossa parte espiritual. E tem tudo a ver com o que eu ensino, que é você ser uma pessoa melhor, que é você se iluminar. Quem não quer ser um ser de luz, né? Às vezes a gente até brinca, fala, tô querendo ser um ser de luz. Mas todo mundo tá buscando isso, essa paz interna, essa conexão com algo maior, esse preenchimento, né? A espiritualidade preenche um vazio que a gente sente, um vazio que nada completa, né? A espiritualidade, ela preenche esse vazio. Isso, então, para você é isso, a espiritualidade para você é o preenchimento do vazio interno que nós sentimos? Isso. Que a gente pode ter tudo de material e a gente não consegue, fala, por que eu não tô feliz? Sim, e porque a gente fica desalinhado. Então, a espiritualidade, ela nos alinha com o quê? Com o nosso projeto de vida, com o propósito de vida, com quem você é de verdade. Então, eu tenho uma filosofia da gente viver a nossa naturalidade. Então, até aqui, né, eu tô me sentindo muito em casa. Que bom! Sem ensaio, né? Porque eu gosto de ser natural. As coisas têm que fluir naturalmente, Sim. desde a conversa até a nossa própria vida. Então, tudo que aconteceu na minha vida até hoje, né, foi muito orgânico, muito fluido, tudo natural. E eu gosto de ser natural, eu gosto de ser eu mesma, eu gosto de falar, né, do meu jeito. E as pessoas, elas não estão sendo naturais. É que eu acho também que as pessoas, elas não sabem o que elas querem. Onde você comentou aí no comecinho, né, da sua jornada, você teve a curiosidade de falar o autoconhecimento. O que eu quero? Eu não estou me encaixando aqui. Aqui está muito quadrado, muito frio, não é isso que eu quero. Eu quero mais mais uma coisa aconchegante, alguma coisa que não é isso. Eu não sei o que eu quero, mas não é isso que eu quero. As pessoas estão muito perdidas. E a espiritualidade, ela vem trazendo esse alinhamento com quem você realmente é, com a sua forma natural. Então, eu tenho até uma prática dentro da mentoria que eu aplico, que é a meditação da naturalidade, onde você consegue se enxergar ao natural. Então, deixa eu dar um spoiler aqui. Isso. Por exemplo, se imagina assim, se você estivesse chegando, por exemplo, numa cidade deserta, ou então se você fosse viver, tipo, numa floresta. Como você se vestiria? O que você ia querer comer? Como é que você ia se comportar? Que jeito que ia ser, né, a sua fala? Enfim, onde que você ia trabalhar se fosse uma cidade deserta, onde tudo está disponível ali para você? Aí você vai encontrando a sua naturalidade. Eu já atendi uma pessoa, por exemplo, que ela era advogada. E quando a gente fez esse exercício, ela se via de camiseta e chinelo havaianas. E a vida dela estava totalmente contrário. Ela se via, naquele momento de vida, tendo que vestir terninho, né, saias e tal, salto alto, batom vermelho. E ela não queria isso. A naturalidade dela era algo assim, camiseta, uma coisa mais light. Ela não estava no lugar certo. E a espiritualidade traz isso, esse lugar onde é perfeito para você, porque existe um lugar perfeito para você aqui nessa terra. Olha o tamanho dessa terra, olha quanta coisa que existe aqui na terra. Todas as possibilidades que você quer são possíveis para você. Se você falar, nossa, meu sonho é trabalhar na NASA, está disponível para você. É só você estudar, né? Tem lá o caminho. Ah, meu sonho é empreender. Está disponível para você. Então, se você encontrar esse teu projeto, essa tua naturalidade, os caminhos existem para você conquistar aquilo que você quer. E aí você pode ficar feliz, ficar leve, viver tudo que você veio viver todo o teu potencial,
todo mundo tem um potencial, mas nem todo mundo usa ele. E aí eu não gosto de desperdício. De nada, sabe? Que também acontece, eu acho que é um pouco bem o desconforto, né? Igual você falou aí da sua cliente advogada, né? Vai ser um desconforto ela sair desse quadrado onde ela tá, nesse paradigma que ela tá ali, ela sair para fora, vai doer um pouco. Dói. Então existe o desconforto e a gente não gosta disso, a gente quer ficar confortável o tempo inteiro. Mas eu ouvi uma vez, né, também, numa dessas palestras que eu assisto muito, uma pessoa falando assim, às vezes você tá tão confortável num cantinho, é escuro, é quentinho, úmido, bem gostosinho, você tá ali todo aconchegante, mas se você olhar em volta, esse quentinho, gostoso e macio que você tá aí, é um monte de estrume. Presta atenção onde você tá. É confortável, quentinho? Mas pensa bem, olha em volta, o que é que está em volta de você. E dói também, viu? Ficar também assim dói, porque você tem que escolher a dor, né? Aquilo, você tem que escolher a dor. Porque se você escolhe hoje um caminho fácil, né? Que é ficar lá no quentinho, eu tô aqui confortável, né? Você fica nesse caminho fácil hoje, né? Você escolhe por esse caminho. O teu amanhã pode ser mais difícil. Então, o teu futuro pode complicar, porque, né, você vai se envolvendo ali com aquela situação, e quanto mais você se envolve, mais difícil fica de você sair. Mas se no teu hoje você escolhe se desafiar mesmo, e escolher talvez um caminho que seja mais difícil no hoje, mais desafiador para você no hoje, o teu amanhã fica mais fácil. Pensa assim, você quer fazer um curso, uma faculdade. Se você escolher ficar no teu sofá hoje está fácil, né? É gostoso ficar no sofá. Mas e o teu amanhã? Daqui 5 anos você não vai ter um diploma, por exemplo. Mas se você hoje escolhe se desafiar, fazer a faculdade, daqui 5 anos você pode ser uma profissional naquilo que você sonha. Então a gente tem que se desafiar também no presente, né? Não é só a espiritualidade, eu falo que não é só você ficar ali meditando. Quem medita só são os monges, por exemplo. E os monges, eles não têm uma vida física aqui, né? Eles não constroem seus bens ou não constroem uma família, né? Outros líderes também de religiões também têm essa característica de não construir, né? Então eles passam rezando o tempo todo e não constroem vidas. Agora, nós aqui, né, tipo, que queremos ter uma vida terrena, a gente precisa, sim, ter esse apoio da espiritualidade, mas também ter as ações. Então, não é só ficar lá rezando, meditando, subir na montanha, não. A gente precisa também viver bem aqui, porque eu sou a favor disso. Eu sempre ouvi, assim, que a gente vai viver a glória só no céu, quando a gente subir para o céu. E eu acho que a gente tem que viver essa glória aqui. Hoje é dia de viver. Já está disponível, né? Já está disponível. Mas a gente tem que se desafiar. Eu acho engraçado você falou sobre isso. Até a minha convidada anterior da semana passada, a Cleia, ela falou muito sobre isso. Ela falou assim, eu vejo muitas pessoas falando, eu oro. Mas é orar e agir. Orar mais ação. Os dois combinados, ninguém te segura. É verdade. É por aí. Inclusive, assim, um dos pilares da minha mentoria, que depois eu vou entrar nisso, isso. É a atitude. É um dos pilares, porque a gente precisa ter atitude. Não basta você ficar só mentalizando, não. Aqui onde a gente vive, né, nessa matéria onde a gente vive, é preciso ter ação. Sem ação, você não chega a lugar nenhum. Entendi. E quando você fala Matrix, para você, o que é a Matrix? Só para eu entender. São todas as regras que foram criadas aqui para que a gente siga, né? Para que a gente viva pra dentro dessa fique, redoma. Né? Bonitinho, né? Sim, porque na fila. A gente pensa que tem, né, o livre-arbítrio, mas isso você tá numa limitação ali, é um livre-arbítrio até um certo ponto que você tem. Então, até eu comentei com você do livre-arbítrio, né? Eu até comentei também no outro podcast e depois eu fiquei refletindo sobre isso. Falei, será que a gente tem mesmo o poder de decidir? Até um certo ponto, né? A gente pensa que tem. Mas tem muita coisa aqui que está envolvendo a gente, que está limitando. Então, são regras, por exemplo, que tem a própria comunicação, né? Te coloca ali numa redoma, porque hoje em dia você tem muito mais liberdade, é claro, com a internet. Mas antigamente, não tão antigamente, quando eu era pequena, você só podia assistir aquele canal que estava ali disponível na TV, na aberta.
Então, isso já é também uma matrix, porque você só vai ficar sabendo daquilo que eles querem que você saiba. E aí tem as indústrias alimentícias, farmacêuticas, que estão ali no comando. Tem o governo que está no comando, tem algumas instituições aí religiosas que estão no comando. Sim. Então, tem todo um comando. Assim, Então, invisível, isso seria a né? matriz. Isso é a matrix, esse comando meio que silencioso, que assim fala, olha, eu tô do teu lado, nossa, olha aqui como eu sou boa, olha, eu tenho um remédio para você. Até tem um olhinho essencial aqui, ó, que já é bem natural. Então essa matrix fica ali, ó, falando, olha, eu tô te ajudando, olha aqui como eu sou ditando regras e falando, olha, é isso, tal. E até engraçado, hoje de manhã, não sei se você já ouviu uma professora de filosofia, ela chama... Lucilena Galvão. Lucilena Galvão. Gente, ela é um espetáculo. E hoje ela falou uma coisa, é o que você acabou de dizer, né? A indústria, ela te dá a dor e te dá o remedinho aqui do lado, mas primeiro ela faz você ficar doente. Exato, e a gente precisa se desalienar de tudo isso, sabe? Limpar dessas regras, para a gente poder viver regras que são universais. Então, tem as regras do universo, que estão ligadas àquilo que você tem dentro, ao que está fora. Isso é uma regra universal, isso não é regra do homem. Você pode perceber que tudo que está interno seu é como você está criando a sua vida. Então, tem regras universais que, aí sim elas fazem sentido, que estão fora da matrix. Então, quando você começa a estudar essa espiritualidade livre, saindo de todos essa caixinha, você começa a perceber as leis do universo, você começa a perceber a tua verdadeira liberdade, expandindo essa consciência, vendo que não tem limites, vendo que você pode sim viver na sua liberdade, vendo o que é verdade para você. Então, eu também não sou dona da verdade, eu gosto de falar isso. Eu não sou dona da verdade. E você é livre para me ouvir e ver o que faz sentido para você, guarda no teu coração, usa para sua vida. E aí você ouve, por exemplo, da Lucilena Galvão, usa também o que ela traz de bom. E assim você vai compondo, sabe, o teu ser, compondo essa tua verdade e vai vivendo tua vida de acordo com isso. Então, essa espiritualidade livre, ela traz isso, né? Exatamente essa liberdade. Porque as instituições, elas colocam você, muitas vezes, ali num quadrado que você tem que obedecer e é só aquilo ali. Não pode sair daquilo ali. Aquele termo que eu comentei com você naquele dia que a gente conversou, né? Que é a engenharia do consentimento, né? A gente consente que eles façam uma engenharia com todos nós. Pois é. Então, aí a gente fica igual robozinho, eles fazendo ali os comandos todos, editando as regras e a gente seguindo. E a gente não se questiona em nenhum momento por quê. Eu tive um momento na minha vida que eu comentei com você também, que eu falei, gente, por quê? Depois de uma dor muito grande que eu tive, né? Muito grande, eu falei, por que tá acontecendo tudo isso comigo? Eu era muito, eu me vitimizava muito. Uhum. A minha religião fazia isso comigo, não que ela seja isso, mas eu conseguia ver a religião que eu seguia e eu me sentia vitimizada com tudo, com a vida e com todos, e por que tudo comigo. E aí, a partir dessa dor muito grande, eu falei, não, agora eu quero saber. Uhum. E aí também eu fui descobrir coisas e também aí vi que aquilo que eu achei que eu queria não era também, né? Aí é o equilíbrio. E a gente tem que se permitir se mudar e mudar também a vida. Então, não é uma questão de, eu desisto de tudo, mas se você for ver, né, eu me formei em administração, depois eu empreendi também num restaurante e passei por vários tipos de trabalhos, até dentro do próprio desenvolvimento humano mesmo. E hoje estou aqui, né, como mentora espiritual, mas a gente tem que se permitir viver o caminho, experimentar, mudar. Você não precisa casar com a tua profissão pro resto da vida, ou casar com as tuas crenças. A gente tem que se permitir e questionar. Um ponto muito importante que você falou, porque eu comecei essa minha jornada com os questionamentos. Porque até então é aquela coisa, né? Só isso aqui é certo, é assim que funciona e ponto. Não questiona. Eu fui ensinada assim, não questiona. Não questiona nada, é assim que é e ponto. E aí eu comecei a questionar. Falei, poxa, mas será que é só isso? Será que realmente todas as pessoas que não nasceram cristãs vão para o inferno? Aí foi esses questionamentos que eu comecei a me despertar. Falar, poxa, tem alguma coisa errada aqui. E aí fui estudar, porque o caminho, para mim, é você adquirir conhecimento. Você precisa estudar, porque é isso que te dá liberdade. Conhecimento te liberta, né? Então, é um caminho sem volta, né? Depois que você descobre, depois que você conhece, entende, você nunca mais é o mesmo. Nunca. E assim, não tem como você voltar atrás, desver, não. E é um caminho infinito. Esse desenvolvimento espiritual é infinito. Porque, como você disse, os assuntos são muito amplos
e são muito profundos, só que você precisa começar de algum lugar. Então, por isso também que eu sou apaixonada, né, no meu projeto Espiritualidade para Iniciantes, porque você precisa começar, você precisa sair, tudo que você sabe, tipo, até hoje, né, que você aprendeu lá dentro de uma igreja e tal, você precisa questionar. E aí, se você chegar na conclusão, não, isso faz sentido para mim, então, beleza, maravilhoso. Se você também vê alguma coisa ali nesse questionamento, aí você prossegue com seus estudos, né? Vai adquirindo esse conhecimento. Então, eu até perdi o que nós estávamos falando aqui. A gente estava falando sobre os questionamentos, agora eu também me perdi. A gente está falando dos questionamentos que a gente tem com a da religião. Eu tinha muito questionamento, né? E quando eu percebi isso e saí, para eu viver tudo aquilo, né? Uhum. Então, a gente precisa se questionar. E aí você começa a estudar e vai identificando qual que é o teu caminho, saindo dessa matrix, saindo dessas regras e vai descobrindo esse teu caminho. E aí agora eu lembrei certinho. Aí você começou a falar do seu projeto, que você acha tão interessante para a pessoa começar de algum lugar, né? Ela precisa começar de algum ponto. Ah, né? sim. Então, precisa começar a sair, né, dessas regras e começar a descobrir esse mundo. Então, a espiritualidade para iniciantes, que é esse meu projeto, proporciona isso, de você começar a questionar, você começar a se conhecer, adquirir conhecimentos através ali dos estudos. E aí é infinito, porque se eu tivesse falado, olha, vou sair lá da empresa onde eu trabalhava, na administração, e vou ir direto, assim, ser uma terapeuta holística, trabalhar com a espiritualidade, eu não teria dado esse pulo assim de uma vez. Então a gente precisa do caminho. Então o que eu percebo é que às vezes muitas pessoas falam assim, nossa, tô vendo a Selma, ou tô vendo alguma outra pessoa ali, uma Maia Andrade, né, que a gente ama a Maia Andrade, né? Tô vendo essa pessoa e já quero estar lá onde ela está. Aí a pessoa não quer passar pelo caminho. Então eu comecei como uma iniciante, e o caminho é longo e a gente precisa aprender a dar os passos, a viver um dia de cada vez. Quanta coisa eu estudei, quanto livro eu li, quantas meditações eu fiz, quantas orações, quantos choros. Então não é um pulo, a gente tem que passar pelos processos. Então quem está nos assistindo, que ainda está muito preso ainda em algumas regras, mas está com um incômodo no coração, precisa começar de algum lugar para se libertar. E aí eu vejo que você leva isso de uma forma muito leve, né? Com muita leveza. E aí, tanto que eu percebo que no seu Instagram, você coloca um pouco... Eu achei interessante você colocar espiritualidade e humor ao mesmo tempo. Eu achei aquilo fantástico. Me conta um pouquinho, como que você teve essa ideia de colocar o humor falando de espiritualidade? Eu falei, gente, que inusitado. É intuição, olha. Eu abro um parênteses aqui para falar que a intuição, a gente ativar essa nossa sensibilidade de ouvir, principalmente a mulher, né, que tem mais ainda essa intuição, é fantástico. Quem não sabe o caminho precisa começar a ouvir essa intuição, para você ir recebendo essas informações, né, para você ir identificando essas oportunidades. E a história do humor, ela começa lá na minha infância, quando eu falava quando eu descobri a televisão. Eu tinha 12 anos que eu comecei a assistir televisão. Eu falava que eu queria ser atriz, eu via programas de humor, né? Na época tinha alguns programas de humor que eu assistia aos domingos, na casa de um tio que eu ia, porque nem em casa não tinha TV. E eu falava que eu queria ser atriz. E outras coisas também se materializaram hoje, que eu vou te contar. Mas aí hoje, com o advento aí da internet, né? E a gente pode ter um canal, você pode ter uma televisão própria, né? Eu hoje me vejo sendo essa atriz, apresentadora, né, e etc, porque o Instagram e o YouTube dá essa voz pra gente, né? Então, eu já tinha esse desejo, né, eu me conecto com esse desejo lá da infância, uma coisa inocente, né, de querer aparecer, tipo, na TV e gostar ali daquele humor. E eu me conecto hoje com essa intuição que eu recebi de trazer um pouco de humor para os assuntos da espiritualidade. Então, hoje, cada quadro que eu faço lá, né? Por exemplo, o quadro da Central de Relacionamento do Céu. Gente, eu acho o máximo. Eu me coloco como uma atriz, porque aí tem a personagem que faz a pergunta, né? E tem você atendendo, E tem né? eu atendendo. Então, foi intuição mesmo. E o pessoal, às vezes, manda mensagem e fala, Selma, não para de fazer, porque é muito gostoso. É muito bom. E você traz de uma forma muito leve, né? Eu vi um dos que eu achei muito interessante, um que você tá dormindo, aí chega a sua filha falando, olha, o telefone. E aí você aborda um assunto mais pesadinho ali, né? Sim. Eu achei muito... Gente, assistam. Depois a gente vai deixar o Instagram da Selma, vamos deixar todos os canais, né?
para encontrá-la, mas, gente, assim, é prazeroso ver você atuando. E aí você coloca, né, faz caras e bocas, coloca um queixinho, coloca, usa e abusa dos filtros. Hoje a tecnologia permite isso, né? Gente, é o máximo. Então é maravilhoso também essa tecnologia de hoje que permite a gente chegar na casa das pessoas distantes de outros países, permite a gente chegar, levar a nossa mensagem, né? E eu tenho as flamingas mais amorosas, as pessoas que estão ali, que chegaram porque se identificaram comigo. Então, em algum momento, elas se conectaram comigo, se identificaram com a minha mensagem. E a gente vai atraindo para si pessoas com essa mesma energia. Então, as minhas flamingas todas têm a minha energia. Então, a gente forma ali uma comunidade mesmo de muita amorosidade, de muita ajuda. E aí acaba acontecendo assim muita sincronicidade, né? Que não existe mais coincidência na sua vida. Muito. Então, deixa eu te contar a sincronicidade que aconteceu, que a gente falou da Maia Andrade, né? A Maia Andrade, ela me encontrou no Instagram. Então, a gente tem que estar pronto. Olha, que aqui legal. mais uma mensagem aqui, que a gente precisa estar pronto. Sim. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas por que a Maia Andrade, né? Ou outra figura aí, não me encontra? Um parênteses, né? Eu conheço ela desde o comecinho. Desde quando ela começou o primeiro vídeo. Ela estava lá nos Estados Unidos. Ah, que legal. Então, a gente precisa estar pronto. Então, eu estava lá já com o meu projeto, né? Já tinha algum tempo. E aí, numa dessas, ela me encontrou aí pelo Instagram, mandou mensagem falando que tinha gostado e tal, que ela queria marcar uma conversa. E aí, ela me chamou para dar aula dentro da escola dela, do Alquimista. Que legal! Mas a mensagem disso é assim, a gente precisa estar pronto, a gente precisa começar. Porque, às vezes, você tá aqui, né, com o teu podcast, fala, mas olha, ninguém me acha, né? Eu queria tanto que aquele famoso me achasse, então não vou fazer, não. Mas você tá aqui fazendo o seu trabalho, dando o seu melhor, e uma hora ou outra vai acontecer, ou alguém vai te ver, você vai ter uma visibilidade, mas você precisa fazer. Então, a gente precisa começar. As coisas vão acontecer e vão, assim, vai ativar essa sincronicidade para aqueles que estão em movimento. A gente precisa se movimentar. Então, de novo, aí, a ação. A gente precisa ter ação, precisa fazer. E fazer não é fazer qualquer coisa, não. É ação direcionada, é ação inspirada, que você recebe da espiritualidade, você ouve essa intuição, ativa o teu sentir, né? Sente no teu corpo físico, né? Teu corpo físico vai dando as respostas, né? Porque corpo físico é uma coisa. Se é algo que você não está de acordo, o coração acelera, mão começa a suar. Então, teu corpo dá as respostas também para você. Mas como que você consegue identificar quando é só medo que já foi instalado em você, devido às suas crenças, e quando de fato é uma intuição? Porque, igual no seu caso, você medita. Eu tenho maior dificuldade de meditação. Para mim, se não for guiada, e no máximo 5 minutinhos, eu não dou conta. Mas eu gosto. Mas eu não consigo silenciar a minha mente. Não consigo. E como é que a gente vai identificar? Por isso que é importante a gente fazer o trabalho, né, do autoconhecimento, das curas, né, das transformações desses traumas, das crenças, porque aí você vai eliminando toda essa interferência externa, você vai se conectando apenas com a tua pureza. Aí, quando você ouvir, vai ser o teu eu, vai ser a tua identidade superior que vai estar falando com você. E aí você sente no corpo. Eu tenho uma técnica que eu ensino de sentir no corpo. Então, vamos supor, você imagina aí 2 cenários. E aí você faz mesmo teu filme mental do cenário 1, e aí você percebe no teu corpo. O que meu corpo está respondendo? Nossa, olha, dá vontade de vomitar. Em várias vezes, e várias alunas minhas já relataram, Selma, quando eu imaginei a situação X, me deu ânsia de vômito. Então, teu corpo responde. Quando teu corpo responde assim negativamente, é algo, então, que é do medo, que vem, né, dessas limitações. Agora, quando você sente aquele quentinho, aquele prazer no corpo, quando tá gostoso, quando dá aquela coisinha, aquele quentinho no coração, você sabe que é da espiritualidade, que é da tua intuição. Então, tem ferramentas para você poder... Para você conseguir alinhar isso aí, deixar mais... Como fala, né? Deixar aquele feeling mais apurado. Isso. Você vê, porque, o corpo assim, por é muito exemplo, palpável. quando eu tenho algo muito importante para fazer, igual assim, todo podcast, nós estamos no 7º. Mas, por exemplo, eu, quando eu tenho algo muito importante para fazer, igual assim, todo podcast, nós estamos no 7º. Mas, por exemplo, eu, quando eu tenho algo muito importante para fazer, igual assim, todo podcast, nós estamos no 7º.
Eu sempre tenho frio na barriga na hora que a gente vai começar. Toda vez eu começo mais nervosa um pouquinho, e aquele friozinho aqui assim, mas que eu sei que dali a pouco, que é algo que eu quero muito que aconteça. Então, assim, é diferente disso? É isso que você descreveu. Olha, inclusive tem uma descrição, tem um nome para isso, que tem o medo. Friozinho na barriga? Tem um medo que é o medo irá e o medo pachá. Eu acho que é esses nomes. É alguma coisa desse tipo. Que um medo é o medo que você tem, que vem das limitações, das crenças, né, que você tem, que vem da Matrix. E o outro medinho é o medinho que você tem, assim, daquilo que você sabe que vai dar tão certo, que te dá até aquele friozinho na barriga, que você fala, ai, nossa, o que está acontecendo? Então, existem sim esses dois medos, mas o medo que te leva, né, para algo maior, que é o medo, assim, de tão gostoso que é, né, que você fala assim, nossa, onde é que eu vou chegar fazendo isso aqui? Eu acho que a ânsia é a expectativa. Né? Muita expectativa te dá aquele friozinho. A ponto também, assim, que eu percebo, assim, eu sou muito sensível com a questão do corpo. Se eu estiver muito nervosa com alguma coisa, a ponto de me dar dor de barriga. Assim, que eu fico tão nervosa. E aí já é uma coisa que sua frio. E assim, às vezes com notícias ruins, eu sinto isso. Eu assisti uma série muito pesada, que tanto que agora eu evito. Eu gosto de assistir romance, comédia. Eu assisti uma série muito pesada daquele cara lá, aquele canibal lá dos Estados Unidos. Eu passei tão mal, que eu falei, pronto, era o que eu precisava para saber que eu não quero mais saber disso. Isso tudo é autoconhecimento. Olha, você se observar, você saber o que faz bem e fazer boas escolhas, né? Porque para que você vai se obrigar a assistir uma série que te causa mal? Então, aí você vai fazendo suas escolhas. Isso tudo é autoconhecimento. Saber que, por exemplo, nossa, eu tenho dor de barriga porque eu vou para aquele lugar. Porque vamos supor que uma vez aqui deu errado, né? Um evento que deu errado. E aí, quando você vai fazer novamente, você tem a dor de barriga. Que aí você sabe que é um trauma por conta daquele dia que deu errado. E aí você vai trabalhar aquele trauma que você tem ali, ressignificar aquele acontecimento. Então, tudo isso, as terapias, né, a espiritualidade, ela é apoio nesses trabalhos de cura. A gente tem os nossos campos, né? Então, tem o campo físico, tem o campo espiritual, tem o campo emocional, o campo racional. Né? Então, nós temos esses campos. E os traumas, eles vão se impregnando nesses nossos campos. Então, se você, por exemplo, aprendeu uma coisa na infância com seu pai, de que um bem comum que é de dinheiro, que dinheiro é ruim. Isso impregnou no teu campo mental. Então, é como se existisse mesmo aqui, né, uma nuvenzinha pairando aqui. E aí, esse registro impregnou aqui de que dinheiro é ruim. Então, isso está no campo mental. Aí, vamos supor que você teve na infância também um acidente de carro. E aí você ficou em choque, hoje você não consegue dirigir. Isso já é um trauma que está no teu campo emocional. Então, aí tem técnicas para a gente poder trabalhar todas as coisas. Se você tem um trauma no campo emocional, é uma técnica X. Se você tem algo num campo racional, é outra técnica. Se tem algum desalinhamento no campo espiritual, existem também as técnicas para equilibrar. Assim como também no corpo físico, né? Se você tem algo no corpo físico, vai ter as técnicas médicas para você organizar teu corpo físico. Então, tem também essas técnicas para cada campo, né, que a gente tem. Então, assim, para você, assim, a medicina, eu acho a medicina linda. Né? Então, se é físico, vamos fazer o tratamento direitinho. Sim. Mas atenta para não ver que a indústria está te entupindo de coisas que vão além. Sim, não podemos abrir mão da medicina tradicional, porque nós estamos aqui nessa fisicalidade, então nós temos que usar. E cuidar do nosso corpinho. Temos, mas também nós podemos agregar, né, as terapias ou o uso de coisas naturais para complementar a medicina tradicional. A gente pode usar, porque toda doença do corpo físico, ela tem o começo em algum desses outros campos. Ou ela se inicia não no físico. Não no físico. E aí, dependendo do nível que ela já se instalou no físico, você consegue ou não tratar nos níveis em que foram criados. Então, se for uma coisa levinha, você consegue ainda tratar lá naquele nível do racional ou do emocional. Você consegue tratar lá e o corpo físico se equilibra. Mas se já se instalou muito ou se está muito enraizado, né, aí realmente fica difícil de tratar somente na origem, aí tem que tratar também o físico mesmo. Entendi. E você tem algum relato, pergunta assim, de alguma mentorada sua, de algo que aconteceu, que ficou marcante aí para você, que você possa, né, passar pra gente?
Bom, ó, aí eu tenho um caso eu gosto muito desse caso, que é um caso de uma moça que ela veio até mim falando que ela tinha uma questão na família dela, né, com o pai dela muito doente, e ela não sabia como lidar com aquilo, a família toda bagunçada. Eu falei, nossa, o que eu vou fazer nesse caso? Porque aí ela já está querendo uma solução para o pai, né, e não para ela. E então a gente iniciou, né, o tratamento com ela, e o pai dela estava na mesma, né? A gente não pode esperar a mudança do outro, né? Mas ela, ao longo de todo o tratamento, ela foi mudando o olhar dela para aquela situação. E no final de todo esse ciclo nosso de processo, ela conseguiu olhar para aquela situação a mesma. O pai dela ainda estava na mesma, mas ela conseguiu olhar para toda essa situação do pai doente, mas ela olhando com outros olhos, sabe? E até hoje ela consegue agora focar nas coisas que ela tem prazer, consegue focar naquilo que são os objetivos dela. E o pai continua ainda na mesma situação. Então nós não podemos querer a mudança no outro. A gente tem que focar na nossa mudança. Então a gente precisa saber que nós podemos mudar o nosso olhar. Então não importa o que é que você está vendo. Se você trocar a tua lente, você vai ver outra coisa diferente, sabe? E o outro vai ter o processo dele. E você acha, então, que sempre nós somos o protagonista, então, da nossa vida, sempre. Não adianta a gente querer colocar o pai, ou a mãe, ou o filho no lugar, que aí não vai dar certo, você vai perder a sua vida toda e não vai conseguir resolver o problema do outro. E talvez, se você conseguisse consertar, ou talvez se direcionar, você consiga radiar um pouco para quem está do teu lado. Sim, com certeza. Você se trabalhando, você irradia. Com certeza você irradia. Até, por exemplo, você deixa o outro em paz. Isso já é irradiar algo. Você deixou o outro em paz, você parou de ficar ali infernizando, isso você já está irradiando a paz, você já está causando a paz ali naquele ambiente. Então, toda mudança em nós vai alterar também o ambiente. Então, a única pessoa que a gente pode querer mudança é em nós. E aí o outro é só consequência, você vai ser o exemplo para o outro, você vai inspirar o outro. Então, seja você a sua própria mudança. E aí o outro é o processo dele. Então, tem até uma parte assim da oração que eu gosto muito, que fala assim, que seja pelo bem mais elevado de todos, porque não é só para o nosso bem, a gente tem que querer o bem de todos, que isso seja feito da maneira mais elevada. Então, a gente não pode também querer falar assim, olha, eu quero que essa pessoa pare de beber. Eu quero, olha, Deus, por favor, pelo amor de Deus, faça com que meu pai ou que meu marido pare de beber. Nós não sabemos qual é o projeto de vida dele. Então, nós não sabemos se é para ele beber. Então, tem outro caso também, né, que eu gosto muito. Esse é pesado que você falou. Nós não sabemos se é para ele beber. Pois é, mas olha só esse caso também. Uma menina, ela era casada e o marido dela tinha uma tendência, assim, à bebida, e ela ficava cercando o rapaz, né, o marido. Ela ia na porta do trabalho para vigiar ele na saída, então já não dava espaço para ele, tipo, ir para um happy hour, nada, então cercava daqui e dali. Então. E isso consumia ela, a vida dela, né, era só ficar ali no pé daquela pessoa. Então, primeiro, que ela não vivia a vida dela, né, não estava se aflorando, não estava usando o potencial dela, e também estava limitando ele. Por quê? A gente não sabe o que é o processo dele. Às vezes ele tem que passar por um processo de, sei lá, de bebida, ou seja lá do que for, de drogas, ou da traição, para que ele aprenda as lições que ele tem que passar. Porque nós temos lições aqui a aprender. Cada um tem o seu processo. O outro, às vezes, tem que passar por aquela doença, para ele aprender alguma lição, seja aqui, ou seja, né, lá na outra dimensão depois. Cada um tem o seu processo. E quem somos nós para falar, olha, não, é melhor para ele parar de beber? Nós não temos a visão geral do todo. A gente julga, mas o nosso julgamento é muito limitado. O juiz, ele precisa, né, de muitas informações para ele julgar um caso. Então, se a gente fosse munido de todas as informações, mas de 100%, de todas as informações, a gente poderia julgar alguém. Mas nós não somos munidos de 100%. Jamais nós não temos essa visão. Porque a gente não sabe, né? Tem uma das leis, que é a lei de causa e efeito. A gente não sabe qual que é a causa das coisas. O que nós estamos vendo é só o efeito. Uma pessoa bebendo é só um efeito. Nós não sabemos a causa. Então, nós não podemos querer que ela mude ou que ela pare de beber e fazer de tudo para aquela pessoa, né? Não, ela tem o processo dela.
A gente pode orientar, você pode até oferecer para ela ir para um Alcoólicos Anônimos, mas você não pode obrigar e você não pode achar que você sabe tudo e falar assim, olha, não, é melhor para ela parar. Você não sabe qual que é o processo dela. Às vezes ela tem que passar por aquilo. Então, a gente pode pedir pela pessoa, mentalizar o bem para as pessoas, mas sempre deixando esse adendo, assim, sabe? Que seja para o bem de todos envolvidos, porque isso aqui que a gente vive é um emaranhado, tá tudo interligado. Uma pessoa que bebe, ela interfere numa outra. Uma pessoa que fica doente interfere em todo aquele núcleo familiar ali. Então tem que ser para o bem de todos. E nós não sabemos o que é o bem de todos. Só Nossa, mesmo que profundo. Deus é que sabe o que é o bem de todos. Porque a gente sempre tem resposta a paz. A gente quer a paz. Mas o que é a paz? A paz... O que é a paz para você? Porque cada um tem uma definição de paz, de amor. E outra, olha, assim, essa questão aí da paz, por exemplo, eu falo muito isso nas questões de mortes. Tipo, a pessoa, né, por exemplo, um filho não quer que o pai morra de jeito nenhum. Nossa, não quero, né, não aceito a morte. Mas por que esse filho não aceita a morte? Porque ele próprio não quer sofrer. Porque a pessoa que morreu, né, ela já está lá vivendo os processos dela lá, né, no pós. Mas a pessoa que fica não quer sofrer. Então, assim, é uma questão até às vezes de egoísmo, né? Falar, olha, eu quero que essa pessoa se mantenha viva, porque eu quero ter paz no meu coração aqui. Eu não quero que meu marido beba, porque eu quero ter paz dentro de casa. Então, às vezes não é nem pelo bem do marido, é pelo bem de si próprio. Eu acho que no final das contas a gente sempre vai colocar nós mesmos em primeiro lugar. É o egoísmo, né? Nós somos egoístas, é a nossa essência. Então, eu quero que o outro mude porque é a favor de mim. No final das contas é para favorecer a gente mesmo, né? A gente tem a essência aí do egoísmo e tá incrustado dentro de nós. Não tem como a gente sair disso. Mas assim, eu falo isso, né? Não é para desanimar. Porque se a gente for pensar em quantas coisas nós temos, né? Flamingo, né? Quantas coisas nós temos para evoluir, para trabalhar, né? Tantas inferioridades que a gente tem. Mas tudo isso não é para desanimar. É para a gente se animar, amar esses nossos processos. Eu falo, olha, a pessoa que ama os seus processos de desenvolvimento, olha, ela tá assim, nota 10, porque você passar pelas dificuldades, mas com alegria, falar, olha como eu tô crescendo, olha como eu tenho oportunidade de aprender isso, de trabalhar, tem ferramentas, tem pessoas que fazem isso, que ajudam, que apoiam. A gente tem que amar os nossos processos, porque tem até a analogia, né, do flamingo, né, que é a minha inspiração, né, que aí eu chamo das flamingas. Os flamingos, olha que interessante, os flamingos, eles são brancos, são tipo albinos. Eles adquirem aquela cor bonita deles, né, um tom assim salmão, porque eles comem um camarão que colore a pena deles. Então eles são brancos. E aí eu faço analogia, né, que nós nascemos, né, enfim, nós estamos aqui vivendo, somos albinas. E aí à medida que a gente vai, né, se aprimorando, conhecendo, se trabalhando, se limpando, aí a gente vai adquirindo comendo os camarões, né? Aí a gente vai adquirindo essa coloração. E a coloração, tipo, é infinita, né? Entendi. E agora você falou uma coisa interessante. Eu lembrei novamente da nossa professora de filosofia, Lúcia Helena Galvão, que ela falou uma coisa muito interessante, assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque pessoas, às vezes, plantam ideias na sua cabeça. E você acha que você teve a ideia e aquela ideia não é sua. E não, a gente está falando só de coisas grandes, igual indústria, televisão, mas às vezes a pessoa que está do teu lado. Porque a visão dela é diferente. Né? Então, às vezes, ela chega e fala assim, ai, você viu fulano tá esquisito? Você viu? Ai, ela te olhou diferente, viu? Aí você pensa um outro momento e às vezes ela te olhou diferente, tava olhando você, tava olhando outra coisa. Você fala, nossa, bem que eu achei que ela não gostava de mim. Aí você já começa a não gostar da pessoa porque o outro comentou uma coisa e vira uma bola de neve. E foi uma coisa que foi plantada na sua cabeça, não é seu aquilo. Mas por isso que é muito importante a gente aprender toda essa sensibilidade que a espiritualidade nos proporciona. Porque se você tem essa sensibilidade, né, que eu falo, é esse feeling, e também o autoconhecimento traz isso, né, de você se empoderar e confiar na tua própria opinião. Que aí, se a pessoa falar pra você, nossa, ela te olhou diferente, aí você vai pra casa e vai falar assim, não, eu não acho que ela me olhou diferente, acho que era ali do momento, e olha, eu sou suficiente, tô vivendo a minha essência, sei quem eu sou, estou bem, tô com a consciência limpa, então olha, alegria, paz, vida bela, vida que segue. Então, por isso que é importante muito o autoconhecimento para trazer esse poder pessoal teu, esse empoderamento espiritual, de você ter essa certeza sobre quem você é e não se deixar levar pela crítica ou opinião das pessoas.
E a sensibilidade também da espiritualidade, de você receber essa intuição, de falar, meu sexto sentido aqui está falando que não é isso. Às vezes a pessoa falou aqui, assim, não é sobre... É sobre ela, ela tá falando uma coisa sobre ela mesmo, né? E outra coisa também que eu falo muito, né, para as minhas alunas, é pra gente deixar de pedir opinião para as pessoas. É que algumas pessoas, elas dão opinião sem mesmo você pedir, né? É verdade. Mas se você... Eu pedia muita opinião. E hoje eu evito muito. Às vezes eu quero falar de um projeto para alguém, né, para alguma amiga, e aí eu hesito, falo, olha, eu não vou falar porque ela tem as próprias crenças, né? Então, se eu pedir a opinião dela, ela vai dar de acordo com a visão dela, de acordo com todo esse histórico de vida dela, que não é o meu. Então, quem que é a pessoa que pode me dar opinião? Só eu. Então, hoje eu aprendi a ter essa liberdade, essa autonomia. Então, a autonomia é uma coisa muito interessante também que a espiritualidade traz pra gente, de você mesmo saber o que é melhor para você. Porque você pede opinião, com certeza a pessoa vai dar de acordo com a vida dela. E não é o que serve para você, não cabe para você a opinião dela. Então, ao invés de pedir opinião, hoje eu vou lá, faço uma meditação, faço uma prática. E não é só também, olha, meditar tipo de olhos fechados, igual você estava falando da meditação. Até mesmo quando você está com um caderno na mão, ali manifestando suas ideias, né, criando um projeto, você entra naquele fluxo ali, e aí vem vindo as ideias, e vai vindo aquelas informações. Isso também é uma forma de você estar conectada com a tua espiritualidade, com o teu eu superior, né? E aí você vai recebendo essas ideias, até mesmo ali, de olhos abertos, às vezes no computador, no caderno. Você consegue meditar, porque a meditação, ela te conecta, né, com essa tua verdade, te conecta com essa parte que recebe as informações privilegiadas. E aí, ali mesmo, de olhos abertos, fazendo algo, você consegue receber. Vem o download. Porque a gente tem, né, a gente fala assim do alto, né, porque essa percepção que a gente tem, né? Mas o nosso racional, ele é muito importante, porque se a gente está muito no racional, aqui na Terra, né, assim, só aqui, ó, físico, é isso aqui que existe, é trabalhar e tal, você não está com o seu canal aberto para receber essas informações. Então, quando a gente vai começando a trabalhar a espiritualidade, a gente vai abrindo esse canal. Então, é como se tivesse aqui um mestre, né, que está aqui com um conta-gotas. À medida que você abre um pouquinho, ele despeja um conta-gotas, uma informação para você. Vem uma informação privilegiada. Quanto mais você dá abertura, esse conta-gotas, quando vê, tá jorrando ideias, né, tá jorrando essas sincronicidades. Então, a gente precisa sair desse racional só. E se abrir para a espiritualidade, para receber essas informações. Se a gente ficar só no racional, você vai ficar limitado a isso aqui que existe. Sendo que a espiritualidade, ela é infinita, né? É uma coisa grandiosa. Eu falo assim, eu vi em um dos seus posts, né, no Instagram, você falando a respeito de que o que você gostaria de fazer, o que seria a sua para fazer o resto da sua vida, né? Como que a gente fala? O termo me fugiu. O propósito de vida. O propósito de vida. Uhum. E aí você me falou que se fosse do outro lado, o que você queria fazer do outro lado. Me fala um pouquinho disso. Você acredita nisso, que existe o outro lado, obviamente? Sim. Né? E são várias fases. Me conta um pouco a respeito aí desse mundo espiritual. Tá. Bom, eu acredito hoje na reencarnação, que a vida não acaba aqui, porque para mim não faz sentido. De novo vem o questionamento, né? Uma vez eu questionei, falei, será que uma vida só? Qual que é o sentido de estar aqui só nessa vida? Não é o suficiente. Hoje, para mim, isso não faz sentido, mas isso é a verdade de cada um. Então, cada um tem que encontrar essa sua própria verdade. Então, eu me questionei e cheguei nessa verdade que para mim, não tem outra explicação. Mas cada um vai fazer seu próprio questionamento e chegar na sua própria verdade. Então, para mim, hoje, eu acredito que a gente existe, que a gente vive várias vidas, pra gente evoluir, pra gente se curar, e que uma hora a gente vai evoluindo tanto que a gente não precisa mais de estar aqui, nesse corpo físico. Então, a gente passa a viver só em consciência, porque nós temos todas as filosofias, tanto, né, se você pegar aí a filosofia cristã, até mesmo a própria psicologia, ou na filosofia da Índia, né, do Oriente, acredita que tem uma coisa além do físico. Então, isso é unânime e cada um chama de uma nomenclatura. Então, um chama de alma, outro chama de espírito, outro chama de perispírito, centelha divina, eu superior. Então, são só nomenclaturas para definir tipo, uma coisa só. Mas todas essas filosofias acreditam que tem algo maior. E esse algo maior é a nossa consciência, assim, como a gente pode resumir, é a nossa consciência. E a nossa consciência, ela não precisa do corpo físico.
Então, uma vez que nós já experimentamos e curamos várias coisas que a gente tem que curar aqui no físico, porque o físico facilita essas nossas curas, né, as experiências, aí a gente não precisa mais viver em corpo físico, aí a gente pode viver somente nessa consciência. A forma que eu visualizo é assim, ó, um fiozinho de linha no universo, né, nesse vazio. Passa de fase. Passa de fase, né, igual nos jogos. Então, igual em jogo. Então eu acredito nisso, né, hoje se fala muito, né, a terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, estamos indo para a quinta dimensão. Então, de uma forma simples, porque eu gosto do simples. Eu sou uma pessoa muito cética, então, assim, eu preciso de estudar muito. Então, por isso que eu estudo muito, porque eu quero ver, provar, mas deixa eu entender aqui na minha cabeça, desenhar aqui como é que isso funciona. Então, para mim, de uma forma simples, que eu mesma consigo entender, né? Essa quinta dimensão nada mais é do que você deixa teu corpo físico. Então, essa ida para a quinta dimensão é você falar, olha, eu não preciso mais, né, do corpo físico e agora eu vou viver somente em consciência. Então, né, na quinta dimensão, você vai viver só na tua própria consciência, com todo o arsenal que você viveu durante o longo aí de toda a tua história de vida, né, de éons e éons atrás. Então, é isso que eu acredito, que a gente tá nessa subida. Estamos aí no processo para chegar nessa parte. Porque é uma coisa importante, olha, a gente está aqui, né, com os nossos corpos, físico, racional, mental, espiritual. E, por exemplo, a gente fala assim, ai, Deus vai ficar triste comigo. Ai, Jesus não vai ficar chateado, né? Jesus ou Deus, nessa figura, não tem emoção. Porque o corpo emocional, por exemplo, e o corpo racional, ele só existe aqui nessa dimensão. Então, quando a gente vai para uma quinta dimensão, não existe mais o corpo emocional, ou seja, não existe emoção e nem pensamento. Então, primeiro que Deus não pensa nada de você, que Deus não tem racionalidade. Jesus Cristo não tem mais emoção. Falar que, ai, Jesus Cristo ficou triste comigo. Nessa elevação, né, quando você se expande, se eleva, não tem mais nada dessa inferioridade aqui. Tanto que não tem mais corpo físico, não tem mais o nosso mental e não tem mais o emocional. E é para esse caminho que nós estamos caminhando, para também deixar para trás essas emoções, né, que nos ligam muito aqui a sofrimento, a limitações, né, essa mente racional limitada. Então, nós estamos caminhando para deixar tudo isso. Então, nós vamos desapegando dessas inferioridades nossas. E uma pessoa que está muito espiritualizada, ela não se importa mais com coisinhas aqui do dia a dia. Tipo, ai, nossa, fulano me xingou. Isso não afeta mais ela vive nesse estado de paz, porque ela vai se desidentificando de tudo isso, aí vai levando uma vida mais leve, o que é diferente de ser boba, né? Porque muita gente confunde e fala assim, então eu vou aceitar tudo agora. Não, você vai se desidentificando, porque você sabe que tem algo tão maior e aquilo se torna tão pequeno. Porque o que acontece? Quando a gente coloca uma colher de sal num copo de água, essa água fica muito salgada. Aí aquela colher é grande para esse copo. Mas se você joga uma colher de sal numa piscina, você nem sente que tem sal ali. Então, ao invés da gente querer diminuir, tipo, a colher, falar, não, eu quero então uma colherzinha pequena de problemas para eu pôr aqui no meu copo, eu preciso o quê? Aumentar o meu copo. Porque quando eu expando a minha consciência se torna uma piscina de tão grande que ela é, de tão evoluída, aí você se amplia, né? Aquela colher lá que você tem de problema fica imperceptível. Então é isso, o problema ele até não diminui. É o caso daquela moça lá. O pai dela estava lá, o problema estava lá, do mesmo tamanho. Só que ela aumentou a piscina dela, né? Durante todo esse processo, ela foi minha aluna na mentoria, fez também o tratamento comigo individual. Ela aumentou essa piscina dela e o problema ficou insignificante para ela. Então a gente precisa trabalhar nisso, né? Em aumentar o nosso copo, aumentar a nossa água, para que os problemas fiquem pequenininhos. Então a gente vai deixando essas coisinhas assim, falar, isso aqui é pequeno, isso aqui, né, não me incomoda, eu tiro isso aqui de letra, porque tem algo muito maior. Essa nossa consciência elevada é algo muito maior do que as nossas emoções aqui, que são mais terrenas, né? E acaba sendo uma coisa muito pequena, vamos dizer assim, né? É pequeno. É pequeno, a partir do momento que você consegue expandir. E é isso que você ensina na sua mentoria e aí no seu lançamento que está para acontecer. Conta um pouquinho pra gente disso. Eu tenho a mentoria Espiritualiza, onde eu uso um método que eu apliquei em mim, né, de uma forma assim, eu apliquei em mim na vida mesmo ali, de forma orgânica, né? Uhum. Porque foi o caminho que eu fiz para chegar até esse momento aqui, né? É o método Lapidando Horizontes. Porque a gente
a maioria das pessoas não estão satisfeitas com o seu presente, né? E elas têm uma visão do futuro precária, né? Porque o futuro ele vai ser de acordo com o teu presente. Então, para a gente lapidar esse horizonte ou esse futuro, a gente tem que trabalhar nesse presente, né? Então, a mentoria Lapidando Horizontes, ela vai trabalhar esse presente, equilibrando a pessoa, né, nas suas questões nas áreas de relacionamento, saúde, carreira, finanças, para você ter um horizonte, para você ter essa imagem de futuro, né? Para você conseguir realmente saber que a tua vida ela pode ser diferente. Exatamente, ampliando essa água, né? Então, a mentoria trabalha 3 pilares, que é o que eu passei, que é o autoconhecimento, né? Que a gente já falou bastante aqui, que é muito importante o autoconhecimento nesse processo de aumentar a piscina. Trabalha também a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela é essa conexão com a espiritualidade, para você receber essas informações, para você ativar a tua sensibilidade. Então, a inteligência espiritual é o seguinte, para quem nunca ouviu esse termo, a inteligência emocional, a gente precisa dela quando você tem uma vida que você fez escolhas erradas e ela tá um caos, tua vida tá um caos, aí você precisa da inteligência emocional para você lidar com tudo isso que você tá colhendo agora. Mas quem tem a inteligência espiritual não precisa da inteligência emocional, porque quem tem inteligência espiritual já fez melhores escolhas e não está numa vida caótica. Então, essa que é a grande diferença. Então, na inteligência espiritual, você recebe as informações privilegiadas, qual que é o melhor caminho para você seguir, e aí você faz as suas escolhas baseadas nisso, que são escolhas certas, que vai evitar muitos problemas futuros. Então, aí acaba que você nem precisa mais de desejar equilíbrio emocional, porque a tua vida já está numa linearidade, porque você ouviu a tua espiritualidade. Você já está num nível bem acima. Mas isso está disponível para todos, né? Assim. Até porque, como você fala, que o seu público é iniciante, então, assim, não é difícil, gente. Não é uma coisa, você tem que estar aberto, né? E aceitar, porque vem muita informação diferente. Estar aberto a mudanças, ou pelo menos questioná-las. Sim, não é isso? Isso. E aí o terceiro pilar da mentoria é as atitudes espirituais, que é super importante. É você agir, né? Como a gente já falou. Mas não é agir a qualquer custo. É agir ouvindo, né? Você volta no passo anterior, na inteligência espiritual, ouve, sente, né? Qual que é o melhor caminho, a melhor escolha, ouve, né? Tua intuição e vai lá e age. Então, esses 3 passos, né? Que faz parte do método Lapidando Horizontes para você realmente ter essa fotografia de uma vida melhor. Viver uma vida boa aqui na Terra. Não é só quando a gente subir ou quando a gente morrer, não. É hoje que você tem que viver. Porque a gente pode, né? Não precisa ser ruim aqui, né? A gente pode viver essa Matrix da maneira que está aqui, mas de uma forma mais consciente. Sim. E aí, na mentoria, a gente tem os momentos de interação, porque quem começa a estudar a espiritualidade, se envolver, quer falar sobre isso. E às vezes a gente não tem com quem falar, né? E aí a gente tem um momento lá de fazer o networking espiritual, então que são encontros que a gente faz com a turma para desenvolver amizades. Tem também o brainstorm espiritual, que a gente pode se ajudar. Então tem vários momentos dentro dessa mentoria. Eu pego na mão para realmente te desenvolver e fazer você ter essa vida melhor dentro daquilo, né, que você tem, seja lá na área finanças, profissional. Aí eu ajudo você a chegar nesse lugar que você deseja. Porque também tem pessoas que tem até medo, né? Tem medo, nossa, o que ela tá falando é espiritualidade, mas como assim? Porque tem pessoas, assim, que eu venho, né, de uma criação que eu tinha muito medo de falar disso. Medo de espírito mesmo. E assim, eu ficava apavorada quando falava disso, e tanto que agora eu tenho muito interesse. Mas tudo especulativo, assim. Igual eu gosto muito de cabala, né? Ou vejo outras coisas também. E eu tô vendo aqui esse livro que você trouxe aqui, do Um Curso em Milagres, que eu vi. Quem eu vi falando desse livro maravilhoso foi Ariana Schlesser, não sei se você já ouviu falar dela. Não. Ela fala muito desse livro, e que é uma lição, né? Esse livro aqui, algumas alunas da mentoria, nós estamos fazendo ele. A gente está no dia 70, nós estamos fazendo ele esse ano, então, esse grupo. E a gente tem que começar. Então, quem fala assim, eu já quero comprar esse livro, mas nossa, coisa gigante. Olha, precisa gente, começar de algum lugar. Mostra ele ali para o pessoal ver. Olha que lindo.
É lindo. Gente, e ele é assim, o nome já fala, um curso em milagres. É uma coisa assim, você muda da água pro vinho, né? Nossa, é uma expansão de consciência, que é aumentar a piscina, sabe? Aumentar Muito. a piscina. E olha, essa espiritualidade, só esse adendo, não tem a ver com espíritos. Não tem a ver. Isso. Era esse ponto que eu queria falar. Não se preocupem, gente. É outro assunto. É diferente, né? Porque tá tão impregnado isso na gente, essa crença, né? Que vem dos nossos avós. E, assim, tudo certo, porque foi assim que eles aprenderam também, né? Não que eles tenham ensinado errado pra gente. E uma coisa também que o pessoal confunde muito é se tem a ver com o espiritismo. Também não tem a ver com religião. Essa espiritualidade livre mesmo, sem ter nenhum cunho religioso. Mas respeito também todas as religiões. Porque faz parte, né? Tem, infelizmente não é essa palavra que eu queria usar, mas está impregnado em todos nós, né? Eu acho que, assim, o ser humano, desde que ele se entende, ele busca algo maior. Ele tem essa ânsia dentro dele, né? De buscar algo sem saber o que é, porque ele sabe. É aquela centelhinha que está dentro da gente, né? Então. Ela sabe e quer falar pra gente de alguma forma e a gente, às vezes, não entende. Então, a espiritualidade é só você se reconectar com você mesmo, com essa tua parte superior que tem todas as informações privilegiadas, todas as perguntas que todo mundo tem essa parte de cada um que tem todas as respostas. Então, a espiritualidade é só você se conectar com isso. Entendi, nossa, perfeito. Bom, eu tenho uma pergunta de todas que nós recebemos aqui. Eu gostei muito de uma que eu quero te falar. Eu acho que a gente falou muito disso, mas a pergunta que eu achei muito legal, ela diz assim, é possível viver bem sem espiritualidade? Olha, todo mundo tem espiritualidade, né? Porque o que é essa espiritualidade? Nós temos essa nossa consciência, essa nossa parte espiritual, todo mundo tem isso. Então, ninguém está sem a espiritualidade. O que as pessoas imaginam que essa, no caso, quer dizer? Que se é possível viver sem acreditar em Deus. Né? Uma pessoa que não acredita em Deus. Ela não precisa necessariamente acreditar em Deus. E até a gente tem que ressignificar o conceito de Deus. O conceito de Deus que a maioria hoje das pessoas acreditam, né? Aquele Deus humano que condena, né? Que julga. Então, isso fez com que as pessoas falassem, eu não quero gostar desse Deus, não quero acreditar nesse Deus. Só que Deus, o que é hoje, né? O conceito que eu tenho para mim? Deus é uma energia que habita tudo. Então, inclusive os estudos, né, da física quântica comprovam que quando eles foram quebrando os átomos, eles, para encontrar qual que era o fim da matéria, né? No fim não tinha matéria. O que tinha era o vácuo quântico, que eles chamam de partícula de Deus. Então, esse vácuo é a partícula de Deus que está em tudo, mas pensa em tudo. Tudo que está aqui, se você quebrar tudo aqui, o que vai sobrar é essa partícula de Deus, que é esse vácuo. Então, Deus está em tudo, mas ok, se as pessoas, né, não acreditam nesse Deus, né, ou se elas têm uma imagem de Deus negativa, elas conseguem viver, mas ela acredita em alguma coisa também. Mas isso não faz com que ela perca a sua própria parte espiritual, a sua própria consciência, porque isso está em nós. Então, ela tem a espiritualidade nela. O que ela pode é viver sem acreditar nesse Deus, ou sem acreditar, né, em alguma religião, sem acreditar nesses grandes mestres. Ela vai viver a vida dela, mas cada um no seu processo. Então, aquele que numa vida ou nesse momento vive sem espiritualidade ou não acredita em nada, vai ter outros momentos que vai receber algum chamado. Aí chega naquilo que você falou, na questão, né, da pessoa que está bebendo. Às vezes é para ela viver aquilo, a gente não sabe o que está por trás. Está tudo certo. E às vezes uma pessoa assim que fala, né, que hoje vive sem espiritualidade, é porque às vezes não se identifica mais ou não se identificou nunca com alguma denominação, né, alguma instituição religiosa, e aí fala, poxa, nossa, não quero isso, abomino, né? E aí hoje se diz sem essa espiritualidade. Mas às vezes é só um passo ali que ela está precisando, às vezes ela começa a ver uma nova abordagem, né, dessa espiritualidade livre, e aquilo começa a fazer sentido. Então, é deixar a vida fluir, que aquilo que tiver que chegar até a pessoa vai chegar. Entendi, perfeito. Olha só, eu tô curiosa para saber sobre isso que você trouxe, esse quadro. Esse daqui. Que a gente já tá nos nossos minutos finais, mas eu quero saber a respeito disso daqui. Tá. Como chama isso? Essa daqui é uma mesa quantiônica. Deixa eu ver se ele vai conseguir pegar. Vamos chegar mais perto aqui. Tá. Ótimo. E então, podia mexer ali? Pode. Meu Deus, podia pôr a mão? Pode, isso aí não tem nenhum problema. Olha só, me dá um pêndulo aqui. Essa mesa é o seguinte,
ela é só uma mesa com alguns desenhos que mostram aqui alguns números, onde a gente consegue fazer uma leitura. Deixa eu contar uma história aqui, que assim, meu pai, né, mora na roça, então lá eles procuram água no subsolo para cavar os poços, né? Ah, lá. sim, aham. E aí tem algumas pessoas que pegam um galho da árvore da goiaba, né, da goiabeira, e essa pessoa que vai andando ali com o galho, quando chega em algum lugar onde tem a água, o galho trepida. E aí pode furar o poço naquele lugar ali que tem água lá. Mas isso também só algumas pessoas, outras não funciona. Isso aqui nada mais é do que um galho de goiabeira que vai me dar algumas respostas. Então, a madeira, né, no caso, ela consegue ler a energia. Então, eu coloco a tua energia aqui na mesa, que não tem nada de espírito nem de místico, e o pêndulo ele vai me mostrar. Eu vou fazendo algumas perguntas, né? Se é sim ou não, quantos por cento, ele me mostra aqui as porcentagens, o que você está precisando equilibrar, olha, se é clareza, se é harmonia, se é o financeiro, enfim. Então, nisso daqui, eu identifico onde que estão os seus bloqueios. Você faz um mapa. Eu faço esse diagnóstico, né, falando, olha, você tem um bloqueio no campo mental ou no campo emocional, você tem um trauma nesse campo, foi em tal idade, o que aconteceu nessa tal idade? E aqui, assim, eu monto o tratamento personalizado para tratar aquelas questões que você tem. Te direciona ali, vai no ponto certinho, né? Exato. Vai no alvo certo. Então, muito interessante. É uma ferramenta. E como chama? Você falou? Mesa quantiônica. Mesa quantiônica. Isso. Muito interessante. Esse aqui eu não conhecia ainda. Agora esse eu conheço. Esse aqui é meu japamala do ele Flamingo. É lindo, lindo e da cor, né, dos flamingos, lindo. É lindo. Então, assim, tem várias técnicas, né? A espiritualidade é muito ampla, tem várias técnicas e aí você vai sentindo, né, o que te chama mais. E outra coisa importante, inclusive, a Mai, né, ela me deu uma denominação que é de abridora de caminhos e eu peguei isso pra mim, né? A gente teve lá um episódio onde ela falou, Selma, você abre caminhos. Eu falei, poxa, eu nunca tinha pensado, né? E é verdade. E então, minhas alunas, por exemplo, elas passam pela mentoria comigo. E aí elas vão se encontrando, porque a mentoria, ela não é o único curso que você vai fazer na vida, né? É realmente um abridor de caminhos para você adentrar nesses estudos. E aí tem gente que depois da mentoria fala assim, Selma, apaixonei pelo Ho'oponopono. Eu estou estudando Ho'oponopono, me apaixonei pelo reiki, estou fazendo astrologia, ou agora eu estou empreendendo. Muitas também acabam até abrindo, às vezes, canais também, porque querem falar sobre N assuntos, né, na especialidade delas. Então, através da mentoria, elas se encontram e eu abro esse caminho. Aí destrava. Você consegue destravar e abre os caminhos. Então. E aí é isso. Então, minhas flamingas, tem umas que estão lá no Ho'oponopono, algumas se direcionaram para outras coisas, né? Mas o Japamala é a ferramenta para a gente fazer, quem não conhece, né? Para fazer as afirmações positivas, para fazer processos aí de perdão, né? Usando sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E você pode fazer isso aqui se afirmando, sou linda, sou maravilhosa, sou filha de Deus. Ele é muito interessante, ele tem uma história muito bonita onde surgiu, né? A pessoa que fez a primeira vez, ela conseguiu curar muitas pessoas ao mesmo tempo. Foi o Ho'oponopono, né? Ele era um médico que trabalhava numa ala psiquiátrica e aí ele, sem ver os pacientes, ele conseguia curar esses pacientes, ele conseguiu curar uma ala fazendo Ho'oponopono, sem ver aqueles pacientes. Ele fazia Ho'oponopono. Então, hoje até eu uso também isso, sabe? De visualizar aquilo que eu quero, né, pra pessoa. Outro dia, minha filha estava um pouco triste, né? Eu usei, enviando para ela a informação de felicidade. Então, assim, é tanto assunto que a gente ficaria aqui, né? Mas você pode enviar uma informação. A informação felicidade, ou informação saúde, ou informação dinheiro, está disponível aqui no universo. E é uma informação mesmo. É um quantum de energia que tem uma informação, né? E aí você pode mentalmente enviar para outra pessoa. Então, minha filha estava triste e eu mentalizei enviando felicidade para ela. Aí eu falo, olha, Laura, você sabe como é ser feliz. Você já sabe, você já viveu. Então, estou enviando para você essa informação que você já conhece. E aí, dali a poucas horas, ela me mandou uma mensagem relatando que tinha sido resolvido lá e que ela estava feliz. Isso é fantástico. É muito, assim, é um campo imenso para você poder trabalhar, para você viver melhor, para você levar felicidade para as pessoas, para você ser feliz. Eu sou apaixonada, né, por isso. Porque o olho brilha, né? É tão bom a gente estar no lugar que a gente se encontra, né? E olha que eu estava no lugar errado, hein? Então, se eu conseguir sair de um lugar errado para estar aqui hoje,
Então, é possível para todos. Então é isso, gente. Se você se sente deslocada, não sabe, não tem... Ou sabe até o que você quer, mas não tem coragem, força, né? Então busque ajuda, busque conhecimento, né? A Selma aí, ela tem aí as mentorias que ela faz individuais, e agora ela também está com um projeto lindo que vai ser lançado daqui a alguns dias, né? O Espiritualiza, na verdade, essa mentoria, a gente já está indo para a 8ª turma. Meu Deus, já 8ª? 8ª que bacana, turma. Então já é um processo já validado. Já está validado esse método, né, que é o Lapidando Horizontes. Isso. E agora a gente vai estar anunciando aí a 8ª turma. Sim. Agora, meados de abril. Então até quero deixar também, quem quiser participar, né, a gente deixa, Val, pode deixar o link. Eu vou deixar uma lista de espera. Para quem vier da Val, deixa o nome lá nessa lista de espera que vai estar na descrição do vídeo. Porque para vocês poderem participar, quem quiser também a terapia individual, vamos criar um código aqui para essas pessoas? Vamos fazer aí uma palavra-chave? O que você acha? Valcast? Vamos colocar Selma no Valcast. Tá. Né? Será que dá essa frase grande assim? É só a pessoa me falar, me chamar, né? Pode me chamar lá pelo Instagram e falar, olha, eu vi você na Val, palavra-chave é essa. Selma no Valcast. Selma no Valcast. E aí eu vou dar um desconto para quem vier de você. Ai, gente, olha que legal. Nossa. Não perca essa chance. E nós também vamos deixar aí o Instagram dela para vocês verem. Ele que tem muito conteúdo, para vocês já se familiarizarem com o jeitinho da Selma, que é... Fala pra gente, @espiritualidade.para.iniciante. É isso. Espiritualidade para iniciante. Gente, então é isso. Eu amei estar aqui com você, Selma. Que coisa mais boa. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. E vocês que estiveram até aqui com a gente, não se esqueçam de curtir, de compartilhar esse vídeo tão maravilhoso e se inscrever nesse canal, tá certo? Muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Obrigada, viu? Tchau, tchau.